em 1 João, capítulo 4, versículo 4. O Espírito Santo me mostrou antes a palavra que eu deveria de falar hoje. Nós temos que ter a direção de Deus. Você é uma pessoa cristã, você tem que ter a direção de Deus na tua vida. Você não é uma pessoa que não conhece a palavra, você conhece. Então você precisa saber qual é a voz do Espírito Santo e qual é a voz do engano. Porque elas são parecidas. São muito parecidas, mas uma é verdadeira. Amém? Verdade. Senão você vai ouvir o galo cantar e não sabe aonde. É isso aí. Então, 1 João diz aqui, vamos fazer a oração. Senhor Deus e Pai, Senhor Jesus, abençoa, Senhor, esse estudo. Meu Pai, como o Senhor me explicou ontem sobre a direção do Espírito Santo, eu vou passar para a tua igreja, porque é o que diz a tua palavra. E eu quero aprender também. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus, por esta palavra. Amém, igreja? Nós vivemos no mundo cheio de vozes, é ou não é? Cheio de vozes. E às vezes nós ficamos muito ocupados e até nos distraímos e esquecemos das coisas de Deus. E nós não podemos. Aqui o apóstolo João, ele escreve à igreja. O apóstolo João, ele escreveu as cartas também igual Paulo. Por quê? Porque ele foi reservado pelo Senhor Jesus, ele ficou ilhado na ilha de Pátmos, para poder escrever o Apocalipse, para poder escrever para a igreja dos últimos tempos que somos nós. Amém? Então nós vivemos num mundo cheio de vozes. Mas o mais importante é você saber qual é a voz do Espírito Santo na tua vida. Reconhecer quem é que está falando, se é da palavra de Deus, se é a verdade, ou se você está sendo enganado pelo espírito do erro. Amém? Então aqui, vamos ler aqui 1 João 4. Filhinhos, já acharam? Vós sois de quem? Você é de Deus? Eu sou, e você é? Fala para ela, você é de Deus? Eu sou. Então olha só, filhinhos, olha como é que eles nos tratam. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no... Eles procedem do mundo, por essa razão. Fala da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito de quê? Do erro. Você tem que entender isso aí, porque tem muita gente, mesmo dizendo que é cristão, ele escuta mais a voz de outra pessoa do que a voz do Espírito Santo. Verdade. Entendeu? Então, eu aprendi muito cedo a ouvir a voz de Deus. Se eu não ouvisse a voz de Deus, sabe onde que eu estava? Morta. Nem vivia mais nesse mundo, talvez perdesse até minha salvação. Mas, por quê? Porque eu sempre dei ouvido à voz de Deus. Mesmo jovem, você sabe quando um jovem se converte, é difícil. É difícil. Não é fácil. Eu que tinha uma vida assim de festa, de dança, de tudo, de praia. Ah, pastor, mas é proibido ir à praia? Não, mas Deus estava me guardando para fazer a obra dele. Você é separado do mundo para servir a Deus. Ah, mas você pode ir à praia? Claro que pode. Agora, você tem que se comportar como um cristão. Amém? Não é fazer igual muitos que vão à praia e ficam de fio dental e é crente. Ela é quente. O cristão tem que se comportar como cristão. Você pode até estar nu, mas se você se comportar como cristão, você é cristão. Amém? Então, a sua posição diante de Deus e diante dos homens fala o que você é.
Então, eu muito cedo aprendi isso. E muito cedo eu aprendi a obedecer à voz do Espírito Santo. Mas vinham outras vozes também. Vinham outras vozes e eu falei, não, peraí. Eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, isso aí está fora, estou fora disso aí. Então, acontece isso, pessoal. E nós temos que ter essa sabedoria. Quando você conhece o Espírito Santo, você conhece a sabedoria de quem? De Deus. Você se torna uma pessoa sábia, espiritualmente. Não é que você vai ser melhor do que os outros, mas você se torna uma pessoa espiritual. Amém? E é gostoso você ser espiritual. Sabe por quê? Porque você tem paz. Você tem paz no teu coração. Você pode enfrentar os maiores problemas, mas você sabe que Deus cuida de você. Amém? Então você descansa, você repousa no Senhor. Mesmo enfrentando problemas, você repousa no Senhor. Por quê? Porque você tem o Espírito de Deus que te guia. Aleluia. Abra sua Bíblia em Provérbio 20. Provérbio, no meio da Bíblia, depois de Salmos. Provérbio 20, 15. Vamos ler até o 24. Nossa, Luna, você tem que entender o que o Salomão, que era um homem de Deus, vestido de sabedoria, que Deus deu, a sabedoria dele não era dele, era de Deus, Deus deu para ele. E ele fala, Provérbios, capítulo 20, versículo 15 em diante. Capítulo 20, 15 em diante. Diz assim, ó. Salomão, o homem mais sábio do mundo. Há ouro em abundância de pérolas, mas lábios instruídos são o quê? Joias. O que é lábios instruídos? O que é um lábio instruído que ele está falando aqui? Lábios que falam a graça. Amém? Lábios que falam a palavra certa, a palavra de Deus. Amém? Então, quando você se converte, mesmo você trabalhando lá fora, vivendo lá, convivendo com as pessoas que não é de Cristo, mas você tem os lábios instruídos. Fala, os meus lábios são instruídos. Os meus lábios são instruídos. Quando Deus chamou Jeremias, a primeira coisa que ele foi ungir os lábios de Jeremias. Então, Salomão, o sábio, ele diz assim, ó. São joias. 16. Toma-se a roupa aquele que fica fiador por outro. Uma coisa que você não deve ser é fiador. Ai, pastora, mas eu vou ser fiador ali Você, cristão, não deve ser fiador de ninguém. Amém? Ah, mas o meu filho, eu sou fiador do meu filho. Você, tudo bem, é seu filho. Você é seu filho, é diferente. Se você vê que seu filho é correto, você seja. Mas você sabe que ele ainda não está aprumado, você e Deus e ele. Mas a Bíblia diz aqui, ó, tá vendo? Não seja pro fiador de ninguém. Porque você não sabe. Você está dando a sua palavra a uma pessoa que não vai cumprir. Aí você passa por... Então você vê, esses conselhos, isso aqui são conselhos que Deus manda Salomão falar para o povo. Olha o que ele diz aqui, ó. 16, né? Toma-se a roupa aquele que fica por fiador, e por penhor aquele que se obriga por um estrangeiro. Quer dizer, a pessoa fica obrigada a pagar. Então, suave é o homem, 17, suave é o homem, ao homem o pão ganho por fraude. Mas depois a sua boca se encherá de quê? De pedrinhas e areia. Nossa, mãe, você já botou uma pedrinha na boca? Já caiu sem você querer? Machuca o dente pra caramba, né? Olha só. Quando você ganha o seu pão errado, quando você passa o seu irmão para trás, quando você rouba alguém, quando você não é honesto com a pessoa, você vai colher o seu fruto. Ah, mas
eu pedi perdão a Deus. Sim, você pede perdão a Deus, mas você vai colher. Você não vai colher como deveria, mas Deus vai te poupar, porque você se arrependeu, mas você vai passar uma luta. Amém? Ah, pastora, a Bíblia diz o quê? Semeando, o que você planta, colhe. O que você planta, colhe. Então, tem que haver uma diferença. O bom é você ser, como diz a palavra de Deus. Você, uma pessoa falou assim, pastora, a senhora pode ser minha fiadora? Eu falei, não posso. A pastora, eu falei, sabe por que eu não posso? Não, porque eu não sei que você seja fiel. Você é fiel. Mas é porque a palavra de Deus diz que eu não posso ser fiel. E eu tenho que obedecer a Deus. A pessoa entende, ela entendeu. Mas eu vou orar para a senhora e Deus vai enviar uma pessoa. E foi. Amém? Então, você tem que entender os conselhos de Salomão, porque os conselhos de Salomão são do Espírito Santo. Então, no versículo 17, ele diz, suave é o homem o pão ganho por fraude. Quer dizer, a pessoa, eu sou tal, passei fulano para trás, roubei da conta dela. Não é assim que acontece hoje os golpes? Entende? Então, a pessoa fica enriquecida com o dinheiro dos outros. Então, a boca dela vai se encher de pedrinhas e areia. Nossa, mãe, quero. Aí diz assim, 18, os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Tá vendo? Os planos mediante o quê? Os conselhos têm bom êxito. Tá vendo? Você está fazendo um projeto, você quer Deus abençoar a tua vida. Aí você entrega nas mãos de Deus. Senhor, o meu projeto é esse. Se for da tua vontade que esse vai ser o melhor para mim, o Senhor vai me dar condição de eu cumprir isso aqui. É verdade. Você está buscando o conselho de onde? Do Senhor. Então Ele não vai deixar você ser enganado. Amém? Muitas pessoas estão sendo enganadas por aí, porque vai na conversa de qualquer um aí. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Então você tem que ter o espírito da sabedoria e do conhecimento. Qual é o espírito da sabedoria? Você está, peraí, mas a palavra de Deus diz o contrário. Não, estou fora. Então você está seguindo o conselho do Senhor. Então, porque às vezes você está nos vizinhos, ou tem seus vizinhos, tem as pessoas que vão na sua casa, que sabem que você é cristã, aí vem com as ideias assim, aí você, não, isso eu não posso fazer não. Mas não tem nada a ver, tem tudo a ver. Se você é da graça e da verdade, tem tudo a ver. Amém? Não, pastor, eu estou indo lá naquele lugar, mas eu sei que lá não prega a graça. Então por que está fazendo lá? Então por que está lá? Tem que estar aqui. É ou não é? Então, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Deus ama quem ouve e pratica. Então, nós não somos perfeitos, nós estamos tentando andar em glória, em glória. Aleluia. Então, no versículo 18, diz assim, os planos mediante os conselhos têm bom êxito, quer dizer, tem sucesso. Faz a guerra com prudência, quer dizer, você está na luta, mas você vence. Amém? O mexeriqueiro, olha só o fofoqueiro. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Misericórdia. Ai, fulano é a fofoqueira de primeiro, estou fora. Era? Mas tem pessoas assim mesmo. Se a Bíblia fala, é porque tem. É ou não? A Bíblia vai falar uma coisa que não existe. Tem aquele fofoqueiro de plantão, né? Fica de plantão para ver o que você vai sair. Que hora ela vai sair? Peraí. Que hora a Sônia vai para o trabalho dele? E hoje ela está atrasada. Ana, tem gente que toma conta da sua vida. Ana! Então, o que você tem que fazer? Ficar longe. Ficar longe. Ficar longe não é você virar a cara para a pessoa, não fala mais com a pessoa, xinga a pessoa, diz que a pessoa está com o diabo. Não é isso. É você saber que aquela pessoa é isso. Então, você
bom dia, boa tarde e vamos que vamos. Amém? Não, vamos ali, não, vamos cair ali na esquina, vamos lá no samba, vamos lá. Não, estou fora, meu irmão, estou fora. Então, olha o que ele diz, mexeriqueiro. Aqui ele está escrito mexeriqueiro, e na tua? Aqui está mexeriqueiro, é isso? O mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. O 20, a quem amaldiçoa seu pai e a sua mãe, está vendo? Aquela pessoa que maltrata os pais. Nós temos que orar por essa pessoa. Se eu souber que uma pessoa maltrata seus pais, se estiver perto de mim, eu vou falar sobre a Bíblia para ela. Vou dar esse versículo para ela, provérbio, para ela ler. Só conhece a Bíblia? Não, então a senhora lê aqui. Olha o que diz aqui, aqueles que maltratam os pais, que não têm respeito aos seus pais. Então, tudo isso são conselhos que ele está dando. O conselho que você não deve seguir é esse. O mexeriqueiro, a quem amaldiçoa seu pai e a sua mãe, apaga-lhe a lâmpada nas mais densas trevas. Quer dizer, está totalmente nas densas trevas. Porque a Bíblia diz que é o terceiro mandamento, honrar seu pai para que seus dias se prolonguem na terra. Quer ver como é a coisa séria? Mandamentos. Não morreu não, está vivo. Então ele diz aqui, ó, ao 21. A posse antecipada da herança. Quer dizer, ele recebe, antes dele ser julgado por Deus, que vai ser julgado no dia do juízo, ele recebe a sua recompensa antes. Está vendo? Estou fora. Graças a Deus, sempre ajudei meus pais. Está vendo? Sempre respeitei. Então, ó, no versículo 21, ele diz assim, a posse antecipadamente de uma herança. No fim não será abençoada. Está vendo? Não será abençoada. Essa pessoa não é abençoada. Não será. Outro dia a moça matou a mãe por causa de dinheiro. Queria dinheiro. E a outra matou a avó. Como é que pode, né? Matar a avó para tirar o dinheiro da avó. Aí o 22 diz assim, não digas, vingar-me-ei e do mal espera pelo Senhor. E Ele te livrará. Quer dizer, nós temos que orar por essa pessoa. Ela não está bem. Agora o 23 diz assim, ó. 2 pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa é boa. E a balança enganosa não é boa. Você sabe o que é balança enganosa? É aquela... Meu pai, por exemplo, meu pai foi comerciante. E eu lembro que na mercearia dele tinha uma balança que tinha 2 pratos, né? Um do lado e outro do outro. Aí eu ficava olhando, tinha um monte de pezinho assim, eu ficava brincando com os pesos. Aí quando a pessoa naquela época não comprava por quilo, o meu pai enfiava lá um negócio no saco, enchia outro saco e pesava, não era assim? Antigamente? Pois é. Meu pai era comerciante, tinha uma mercearia, eu ficava olhando ele. O que ele feijou aí, seu Manel? Aí botava o pezinho ali. Ele não roubava ninguém, botava o peso certo. Amém? Essa balança aqui que ele está falando é quando você engana o seu próximo. Quando você diz que ama, mas no fundo você quer ver o mal dele. É verdade. Então, balança enganosa. Vai pagar também. Diz assim, ó, balança enganosa. Aí diz aqui o 24. Os passos do homem são dirigidos por quem? Pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Como é que o homem pode entender o seu caminho se ele não conhece a palavra de Deus? Amém? Você tem que conhecer, porque há espírito mentiroso. Há espírito mentiroso. Então, vamos voltar ao versículo 18. Diz assim, os planos mediante os conselhos têm o quê? Bom êxito. É isso aí. Tá vendo? Você tem que ter lábios honrados. Lábios que não falam palavrão. Lábios da palavra de Deus. Você pode ver que tem pessoas que falam com você o tempo todo palavrão. Né? Essa pessoa precisa orar e conhecer a palavra. Ele não conhece. Por isso que ele fala isso.
porque ele não conhece. Mas a hora que ele conhecer, ele vai parar. Amém? O que você tem que fazer? Orar por eles. Amém, igreja? Então, aqui, ó, nós temos que ter essa mente, olhar, mas em primeiro lugar, buscar Deus. Provérbios 10 e 19. Aí mesmo. Aqui, ó. No muito falar, não falta transgressão, mas os que amodera os lábios é prudente. Tá vendo? Prata escolhida é a língua dos justos, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Amém? Então, o que ele está dizendo aqui no 19? No muito falar, não falta transgressão, mas os que moderam os lábios é o quê? Prudente, sábio. Aí você diz, hoje eu estou falando muito, deixa eu ficar quieto. Ana, às vezes você está numa festa assim, você vai falar uma coisa, a pessoa não entende. Aí você, falei demais. Ana, então a gente tem que se policiar. Tem que se policiar. Porque às vezes a gente fala mesmo. Fulano fala mais que tagarela, não é assim? Entendeu? Então, mas é o jeito da pessoa. Tem pessoas que é assim. Mas nós temos que controlar a nossa língua. Amém? Temos que controlar. Por quê? É o que diz aqui o livro de Provérbios, é um livro que ele aperfeiçoa o nosso caráter. Ele é ensinado para ensinar. Você que tem jovem em casa, você deve mandar ele ler Provérbios, para ensinar o jovem a equilibrar sua mente. Porque aqui ensina isso. Segunda Crônica, não é Provérbio não, Segunda Crônica 10:3. Nossa, essa aqui você nunca leu, acho que você nunca leu isso aqui na igreja. Segunda Crônicas, é lá depois de, deixa eu ver, depois de Reis. Depois de Reis. Você vai lá no início, Crônica. Segunda Crônica. Tem primeira e tem segunda. 10:3. É a história de Roboão. Roboão era o filho de Salomão. Roboão. É 2 Crônica 10, capítulo 10, versículo 3. 2 Crônica. Pode procurar com calma. 2 Crônica. É depois de Reis. Acharam? Então, o que aconteceu aqui? Roboão era o filho de Salomão. Quando o Salomão ficou velho, que ele já estava assim, como se diz, com Alzheimer, que as mulheres faziam o que queriam, ele deixou as mulheres fazer idolatria. Você vê, o homem mais sábio do mundo estava velho e fazendo besteira. Tá vendo? Então, o filho dele, o Roboão, por causa do pecado de Salomão, o que aconteceu? As tribos de Israel se separaram. Eram 12 tribos. Então, conforme o pecado do homem de Deus, o que aconteceu? O povo se separou. O povo que era uma só nação ficou dividida. As tribos. Ficaram 2 tribos e as outras 10 ficaram a Deus dará. Por rebeldia também. Eles não obedeceram. Então, o Roboão, ele aconteceu o seguinte com ele, ó, no versículo 3, diz assim, ó, mandaram chamá-lo, veio ele com toda Israel, Roboão, e lhe falara, teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele respondeu, após 3 dias, voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo, como aconselhais que se responda a este povo? Como é que eu vou responder esse povo? Aí eles disseram, ó, se te fizeres benigno para com este povo, eles agradarem e lhe agradarem, eles falareis boas palavras, e falareis boas palavras, eles farão teus servos para... Ele disse assim, ó,
que é que eu faço com esse povo? Eles vieram pedir para me tirar o que meu pai determinou para ele. Por que Salomão determinou? Porque eles se desviaram da verdade. Então Salomão separou aquele povo. Eles obedeceram, mas era de Israel também, era a mesma família. Só que esse disse, olha, seu pai morreu, tira esse jugo de cima da gente, a gente quer voltar, ficar todo mundo junto de novo. Aí ele disse, ó, faz o seguinte, vocês vão embora, volta outro dia que eu vou dar resposta a vocês. E eles fizeram, eles foram embora e ele tomou conselho com os homens idosos, com as pessoas que serviam Salomão, pessoas idosas, pessoas que tinham experiência com Deus. Mas olha o que ele fez. Olha só o que ele fez. E o vento passou a minha folha. Aí diz assim, ó. Volta, e o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai. Agora, no versículo 7, ele diz assim, e lhe disseram, olha o que os homens de Deus falou para ele, se te fizerem benigno para com este povo, e lhe agradarem, e lhe falarem boas palavras, eles farão teu servo para sempre. Porém, ele o quê? O versículo 8, ele porém desprezou o conselho que os anciãos lhe tinha dado e tomou conselho com os jovens que havia crescido com ele e o serviam. Está vendo? Ele tinha o conselho da pessoa de Deus, mas ele não obedeceu. É o que acontece com muita gente. Aqui na igreja tem pessoas que ligam, você dá o conselho biblicamente e a pessoa não aceita. Então, você vê, ele era um rei, ele estava substituindo o pai. E os outros pediram perdão a ele. Ó, se você perdoar a gente volta, vai ficar todo mundo teu servo. Aí entrou o quê? O orgulho. Pessoas orgulhosas. Tem pessoas assim, orgulhosas. Ela não aceita, você dá uma resposta de Deus para ela, ela fica com raiva, você sai da igreja. Mas é porque você ama aquela pessoa. Então, você tem que falar a verdade. Amém? Eu prefiro a sinceridade do que um beijo falso, como diz Salomão também. É preferível você ouvir a verdade, você sabe que é verdade, mas a pessoa não quer ouvir, ele quer ouvir mentira. É o que muita gente chegou a... É igual o cigano. Cigano, ele te engana, não te engana? O cigano não te engana? Ele diz que lê sua mão. Dá a mão pro cigano, ele vai mentir pra caramba. Primeiro é porque ele olha pra você para ver se você está sorrindo. Se você estiver sorrindo, ele fala, ih, você é cheio de alegria que Deus vai te dar. Você está rindo? Agora faz uma cara feia. Está dizendo aqui que você é triste. Então eles têm uma sabedoria que eles enganam. É o espírito enganador. Vai, conversa com a cigana para você ver. E eles convencem você, ainda te roubam. Entendeu? Então, o Roboão, ele não quis saber. Ele não atendeu. Olha o que ele foi fazer. Olha o conselho que ele foi dar. Ele recebeu. Olha o conselho que ele recebeu dos amigos dele. Olha. Porém, ele desprezou, o versículo 8, que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que cresciam com ele e serviam. Quer dizer, os jovens da infância dele. E disse-lhe, que aconselhai vós, que respondamos a este povo, que me falou dizendo, alivia o jugo teu pai nos impôs. E os jovens que havia crescido com ele disseram, olha o conselho do ímpio, assim falarás ao povo que te disse, teu pai fez pesado ao nosso jugo, mas alivia-lhe sobre nós, assim falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda eu vos aumentarei. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com... Viu? Que conselho bacana.
O ancião de Deus falou, olha, você fala coisas boas para ele, perdoa ele, deixa ele se envolver com a gente novamente. Mas ele falou, não. Aí, o que você faz? Ó, seu pai não pesava sobre ele? Pesa mais ainda. Pesa mais ainda. Castiga esse povo. Tem gente assim, né? Então, você vê, ele deixou de atender os conselhos. É igual você chega, pastor, eu vou fazer isso assim, assim. Mas eu não sei se está certo. Aí eu digo, olha, a palavra de Deus diz isso assim. Ah, mas eu queria fazer. A palavra de Deus diz isso. Ah, mas aí sai da presença da pastora, do pastor, do bispo, sei lá quem. Aí vai e pratica. Aí quando acontece o contrário, ela diz, poxa, cadê Deus? Deus está aqui. Ela não ouviu o conselho sábio. Amém? Ela não ouviu os conselhos sábios. Então ela passa a ser uma pessoa escrava. Mas você tem o Espírito Santo na tua vida. Você tem o Espírito Santo. Você não vai em qualquer historinha de carochinha, não. Amém? Você tem o Espírito de Deus dentro de você, na sua mente. Então não é qualquer espírito que vai chegar e vai fazer você entender isso. Então você veja, ele desprezou os homens de Deus. Ah, pastora, mas tem homens de Deus que falem, sim, mas se você tiver o Espírito Santo, mesmo ele sendo homem de Deus, Deus mostra a ele a verdade. Mostra a você a verdade e pune ele. Amém? Porque ele, maior responsabilidade tem o eu. Eu não posso, você vem com um namorado, arruma um namorado, quer casar. Aí você me conta como é que é a vida dele e tal. Você diz, olha, minha irmã, a palavra de Deus diz isso aqui. Não, mas eu amo ele, eu quero ele, eu não sei o quê. Aí a palavra de Deus diz, o que é bom, você tem que estar na mesma fé, amém? Na mesma igreja, se possível. Mas se não for, Deus sabe. Mas o mais importante é a sua comunhão com ele, com o seu marido, com a sua esposa. Então, a gente dá um conselho, olha, eu acho melhor, pelo que você está me falando aí, acho melhor você dar um tempo, esperar, porque esse rapaz, eu acho que ele não vai te servir. Não, mas ele é de Deus, eu sinto que é de Deus. Olha, quando eu estava no sistema, é o que mais eu via. Corrente do amor. Cuidado com esse negócio, hein? Conheço gente que está com a corrente até hoje no pescoço. Cheio de amor, cheio de treva. Você tem que ir pelos conselhos. Ah, mas o pastor está orando. Aí vai um monte de gente. Por exemplo, a dona Creuza e o seu Geraldo, eles conheceram na corrente do amor, né, senhor? Ele olhou para o seu Geraldo assim, mas Deus permitiu. Por quê? Porque já estava predestinado os dois. Amém? O seu Geraldo ali e a dona Creuza, ela conheceu assim. Mas tem pessoas que vai com a carne. Ela não vai com interesse em Deus abençoar, ela vai pela carne. Aí encontra lá um bonitão, aí se ferra. Aí aquele bonitão é mais feio do que a sepultura. Entendeu? Então, é o conselhos errado. É um perigo você fazer isso. Porque você lida com as pessoas, o coração da pessoa, os sentimentos da pessoa. Ah, mas quem quiser, que é assim. Se eu fosse atrás de pastores errados, eu estava casado com 10 filhos. Nem aqui estava. Porque o pastor, não é de Deus. Eu falei, não é de Deus não. Não, é de Deus, que eu sei que é de Deus. Eu digo, não é não. O meu espírito não está dizendo que não é. Quando é coisa de Deus, tudo encaixa. É ou não é? Deus, ele traz a pessoa certa para você. Ele sabe que você quer casar, ele sabe que você quer uma pessoa. Então ele vai preparar a pessoa, vai trazer até a sua fé, na sua igreja, ou através da pessoa, e a pessoa vai se converter e Deus abençoa o casamento. Amém? Porque o casamento para Deus não pode separar. Amém? Ah, pastora, mas eu separei. Então não foi de Deus. Quando você está ligado com a pessoa de Deus, você não separa. Amém? Aí ele diz o quê? Aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Então, se Deus falou que aquilo que ele uniu, o homem, ele não falou nem o diabo, ele falou o diabo.
Mas nesse sistema fala, o diabo está separando vocês. Não, é vocês mesmos. É a carne. Tem nada de diabo, é a carne. Então, separou. Então não era de Deus. Quando é de Deus, fica. Fica. Pode rodar, mas vai voltar. Amém? Vai ficar aqui na minha mão. Vai ficar, Deus te traz de volta, porque Ele uniu. Ele uniu. Então, você tem que ter o espírito da sabedoria, o espírito que leva você a êxito no seu trabalho. Faça o seu trabalho honesto, não engane o patrão, fala a verdade, fale, ele vai ver que você é especial, amém? Todos vão zombar de você, muitos dizem, esse é um babaca, um bobão, todo mundo mete a mão aí, mas ele não mete, mas ele não, você tem sua consciência limpa, amém? Coisa melhor do mundo, você ter a consciência limpa. Então imagina você matar um pai ou uma mãe, Deus me livre. Então, abra a sua Bíblia aí em 1 Coríntios 14, 1 e 2. 1 Coríntios diz assim, ó, pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala mistério, mas os que profetizam falam aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas os que profetizam, edificam o quê? A igreja. É o que nós estamos fazendo aqui. O Espírito Santo está nos edificando. Amém? Você crê assim? Eu creio que eu estou recebendo do meu Deus aqui a edificação da minha vida. Eu tenho que ter essa consciência, eu tenho que ter essa responsabilidade de conhecer a palavra de Deus. Aí sim, você vai andar sendo guiado pelo Espírito de Deus. E aqui ele diz que a profecia edifica. Aquelas profecias que falam por aí, que Deus está me revelando, e que você vai ser isso, e que você vai ser aquilo. Cuidado com essas coisas, porque há um espírito mentiroso. Há um espírito de mentira. Mas aquele que edifica a igreja, aquele que ensina na igreja, os lábios com sabedoria. Amém? Lábios com sabedoria. Você tem que entender isso. Então, a profecia, quando ela vem, ela edifica, ela consola, ela fortalece você, a palavra de Deus. Não é qualquer palavra, não. Em 2 Pedro 1, versículo 20. Olha que coisa maravilhosa. Você tem que ser uma pessoa instruída por Deus, movido pelo Espírito Santo. 2 Pedro, lá quase no finalzinho, depois de Hebreus, 2 Pedro 1, versículo 20. Diz assim, ó. Sabendo primeiro, acharam? Sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular eludição, porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade de humano. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo quê? Pelo Espírito Santo. Entendeu? Pelo Espírito Santo. Eu não posso chegar aqui e dizer, Deus está me falando que a Gilza está com problema no coração. Existe aquela profecia que, por exemplo, tem muita gente aqui que chama, não sei o que, esqueci o nomezinho que dá, da probabilidade que chama. Probabilidade. O que é isso? Por exemplo, tem um monte de gente aqui, né? Aí eu digo assim, e a dona Terezinha ali, o Espírito Santo está me revelando que a senhora tem dor de cabeça. Aí, dona, eu tenho dor de cabeça mesmo. Hoje eu não tenho não, mas eu tenho. Aí o outro diz, não, eu tenho. Eu tenho. Quer dizer, é probabilidade de ter. É ou não é? O Espírito Santo está me revelando que a dona Coisa tem problema, é diabética. Aí, quem é diabética aí? Aí um monte de gente levanta.
Está propício aí, tem muita gente. Ana, quero ver ele chegar assim, você tem diabetes. Aí a pessoa tem o mesmo. Como é que o senhor sabe? Ana, existe o espírito da mentira. Eu já cansei de ouvir isso nas igrejas, cansei. Eu já cansei de falar aqui, né? Que a mulher chegou e disse que o meu marido, eu falei, mentira sua que o meu não tem marido. Que isso? Tomei até um susto, a mulher pulava mais do que pipoca em cima do altar. Deus está dizendo que o seu marido, mentira da senhora que não tem marido. Então, eu fui curta e grossa também com ela. Falei, pelo amor de Deus, cara. Então, há o espírito de engano, vocês têm que ter cuidado. Agora, existem profetas verdadeiros, sabia? Um profeta uma vez passou na rua assim comigo, ele tinha o dom da profecia. Ele tinha o dom da profecia, mas não é qualquer um que tem não, tá? Existe aquele que aproveita que tem muita gente para dizer aquilo que eu te falei. Tem gente que está com dor de cabeça, porque ele está vendo muita gente. É o espírito enganador. Mas tem aquele profeta sério que tem o dom de Deus. Amém? Eu mesmo já encontrei alguns na minha vida. Encontrei uns que eu mandei ele correr. É mentira. Quando é verdade, o Espírito Santo conforta a gente e testifica. Aí você diz, eu recebo essa palavra. É, né? Mas tem gente que é mentirosa. Diz que Deus não falou nada. Falou nada. Rica, não. Vem com esse historinha pro meu lado. Tem que estar. O Espírito Santo falou, tudo bem. Agora, uma chegou para mim uma vez, me encontrou na rua, fui passando. Vem cá, moça. Ela nem me conhecia, você vê. Deus está dizendo que vai exaltar a senhora. Tem muita gente que a senhora pensa que a senhora é um papelzinho que vai voando pela rua. Mas Deus vai te mostrar que a senhora é ungida dele. Sabe quantos anos eu vi isso? 20 anos. E a outra disse, e ele vai te dar um ministério. E eu estou aqui. Aleluia! Eu estou aqui. Então Deus, Ele é fiel, mas para Ele abençoar a tua vida, você tem que ouvir os bons conselhos. E você tem que ouvir os bons conselhos da Bíblia. E não é qualquer um não, tá? Tem um monte de igreja aberta aí, mas é tudo, atrás de dinheiro. A mulher falou, tem mais igreja do que supermercado. Falei, é verdade, senhora, é verdade, a senhora está certa. Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que pregar a palavra. Mesmo eles falando errado, mas ele prega a palavra. Mesmo que ele está usando de engano, um dia ele vai dar conta a Deus. Ela falou, eu expliquei a ela os dois extremos. Entendeu? Você tem que ter essa sabedoria nos lábios para ensinar a pessoa. Como é que você aprende? Na palavra de Deus. Aleluia! É na palavra de Deus que você aprende. O Salomão, ele era assim. Entendeu? Olha aqui, abre a sua Bíblia aí em 1 Coríntios. O versículo... Aí mesmo, onde você está. 1 Coríntios 14, não foi que eu falei? Aí você vai até o 29. Vamos ver o que diz. 1 Coríntios... Não, Pedro a gente já leu. Volta lá em 1 Coríntios. Porque tem um versículozinho que eu quero que você entenda aqui. É 1 Coríntios 14, o versículo. Nós paramos aqui, 14. Aí diz assim o versículo 29. Versículo 29. Vamos ler esse versículo 29 que é importante. Tratando-se de profetas, tratando de profeta, fale apenas 2 ou 3 e outras línguas. E se porém vier revelação a outros que esteja assentado,
cale-se o primeiro. Outra coisa, não pode haver aquele monte de gente tudo dançando no meio da igreja, não, e um apontando para o outro e fica uma confusão danada. Não há espírito de sabedoria aí. Você tem que entender que o Espírito Santo não age dessa maneira. O Espírito Santo, ele é santo. Ele é santo. Então, você tem que entender isso aí. Porque você tem que dar ouvido. Tem pessoas que não lê a Bíblia porque fica só ouvindo revelação. Não é? Eu conheço um monte de gente assim. A senhora não lê a Bíblia, não? Não, o pastor vai lá e revela. Não é assim. Você tem que ler a palavra de Deus. Senão você vai comer na mão do inimigo. E Deus não quer isso, que aconteça isso com você, não. Entendeu? Abra a sua Bíblia em Lucas 11. Lucas, Evangelho. Evangelho de Lucas. Então, há muitos enganos por aí. E agora, cada vez que está se aproximando a vinda do Senhor Jesus, mais está aparecendo falsos profetas. Olha lá. Agora, tem de tudo. Então, você fica só observando. Aí você vai lá na palavra de Deus e diz, ixi, está totalmente fora esse camarada aí. Então, Lucas 11. Diz assim, Lucas 11, versículo 24 e 26. Olha só. Aqui diz assim, a estratégia de Satanás. Aqui, quando foi escrito, Jesus estava na terra. Ele estava ainda no seu corpo de carne. Então, ele ainda não tinha vencido na cruz. Então, ele diz assim, quando o Espírito com letra minúscula, não é o Espírito Santo, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado a encontra varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habita ali, e o último estádio daquele homem se torna o quê? Pior do que o primeiro. Amém? Então, se você está aqui aprendendo a graça, aí você dá ouvido a outro espírito, mesmo que você sabe que ali não está de acordo com a palavra, você acaba voltando para o mundo. Aí o seu estado se torna pior do que o primeiro, quando você veio para Cristo. Está vendo? Se torna pior. Então a Bíblia diz que, Pedro fala isso, que é melhor você nunca ter conhecido a verdade do que conhecer a verdade e não praticar. Então você tem que ter lábios de sabedoria, como diz Salomão. Lábios de sabedoria. Aqui é a igreja que Deus edifica você. Me edifica. Você tem lábios de sabedoria, eu tenho lábios de sabedoria porque Deus me dá e eu passo para vocês também. Amém? Por isso que é importante você congregar. Quantas coisas você não sabia e você sabe hoje? Espiritualmente. Eu, por exemplo, eu vivi num sistema que era só versículo, só lia versículo. Não entendia o texto. Eles não liam o texto todo. Eles só pegavam um versículo e daquele versículo eles faziam a campanha. Entendeu? Mas o Espírito Santo, não, minha filha, sai fora. Amém, igreja? O que Deus permitiu que eu ficasse cega para poder um dia chegar aqui? Porque eu sempre ouvi os conselhos do Espírito Santo. Eu namorei um pastor e ele dizia assim, vamos para um motel. Falei, o quê? Falei, vamos para um motel hoje? Sim mesmo, pastor. Gravata e tudo. Gravata e tudo. Entendeu? Esse é um microfone. Então, o que aconteceu? Aí eu falei, como é que é? Ele, vamos para um motel. Falei, o senhor vai sozinho, né? Não, a senhora vai comigo. Eu digo, eu? Dá vergonha essa cara, rapaz. Botei o dedo na cara dele, tu não tem vergonha não, tu é pastor de bode. Vai fora. Respeito.
Eu sou uma mulher de Deus. Ah, não sei o que. Aí ele ficou com medo de eu entregar ele na direção. Eu fui lá e entreguei ele. Entendeu? No altar não pode ficar, não. Eu falei, ó, ele fez isso e isso comigo. O quê? Vou punir. Chamou ele, falou com ele, aconselhou ele. Ah, pai, desculpa. Não demorou muito tempo, saiu, está perdido por aí. Amém? Não. A palavra de Deus é coisa séria. Deus não quer que você... Mal você conhece o rapaz, vai praticar sexo? Que é isso? Onde que estão os conselhos de Deus aqui? Onde que você diz que é cristão e faz tudo errado? Não pode. Tem que ter lábios sábios. Não, meu filho, vamos casar primeiro. Amém? Então, tem muitos assim. Não, mas eu estou na corrente. Primeiro que aparecer, eu vou dentro. Deus é comigo. Vou dentro, Deus é comigo. Aí entra pelo cano. Aí, cadê Deus que não me abençoou? Olha! Dá uma vergonha dessa cara. Aprender a palavra de Deus. Tem respeito. É o que Salomão fala aqui. Lábios que têm sabedoria. Amém? Lábios que têm sabedoria. Diz aqui, ó. É pior. O estado da pessoa se torna pior do que o primeiro. Deus me livre. Você quer isso na tua vida? Você aprendeu a graça aqui com a bispa. Está aprendendo aqui com o Espírito Santo, com a pastora. 1 Coríntios 12, versículo 11. Já lemos? 1 Coríntios 12? Não. Volta lá. 1 Coríntios 12. Versículo 11. Olha o que diz. 12, 11. Diz assim, ó. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo como lhe apraz. Cada um individualmente. Está vendo? Individualmente. Então, você sabe o que é certo, é, né? Entendeu? Você sabe o que é certo. Já fui cantada por mulher. A mulher chegou para mim e falou assim, dentro da igreja: estou a fim de namorar você. Tomei até um susto. Assim mesmo, gente. Sério. Estou a fim de namorar você. Eu falei: que, garota? Estou a fim de namorar você. Tô a vergonha dessa cara, menina? Ela: não. Ah, o quê? O que tem? Tem nada a ver. Sabe por quê? Eu tocava. Aí a pessoa jogava bilhetinho lá para mim: te amo. Então, um dia eu cheguei, eu gosto de ajudar as pessoas, eu abraço a pessoa, porque eu gosto das pessoas, eu amo as pessoas. Então, ela chegou e falou assim: ó, estou a fim de namorar você. Eu falei: eu não estou a fim de namorar você. Entendeu? E eu não estou a fim. Ela: não, por quê? Eu falei: ó, menina, eu sou uma mulher de Deus, você me respeita. Sou uma serva de Deus. Ah, não, é porque a senhora é tão bacana, tão entendeu? Eu falei: ó, minha filha, você tem que se libertar, tem que aprender a palavra de Deus. Isso aí é contra a palavra de Deus. Não sei o que, fui mostrar ela. Mostrei Sodoma e Gomorra para ela. Então, você que está aqui no público, tem pessoas que são corretas, mas tem outros que mandam mesmo. Eu ficava tocando lá, recebia bilhetinho com a mulher do lado: gostei de você, garota. Foi tão uma vergonha, sua esposa. Então, tudo isso eu dava ouvido a quem? A palavra de Deus. A gente é tentado, você sabe, né?
Então você é da graça, você tem que ter um espírito de sabedoria na tua vida. Não é o espírito do profeta lá que está falando bobagem, não. É o espírito de Deus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no Salmo 85. Salmo 85, versículo 8. Salmo 85, versículo 8. Olha, são 36 anos que eu sirvo a Deus. Eu me converti com 18 anos. E de lá para cá é muita tentação, né? Mas se você é de Deus, se você anda nos caminhos certos, Deus abençoa. Amém? Assim, ó. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Amém? Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontra-se a graça e a verdade. Amém? Então, olha aqui, você tem que ser instruído pelo próprio Deus. José era instruído pelo próprio Deus. José foi tentado, mas ele resistiu. Amém? E Deus deu a sua esposa, deu seus filhos. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você quer ficar feliz? Deus vai te dar. Se você esperar nele, ele vai te dar. Ah, pastor, mas eu estou mais para lá do que para cá. Eu preciso que Deus me abençoe agora que o negócio está feio. Você entrega nas mãos do Senhor, porque Ele te renova a cada manhã. Amém? Verdade. Tenha lábios, ó, lábios sagrado, sábio. Amém, igreja? A palavra que Deus dá para você é essa hoje. Olha só, o versículo 8 diz assim, ó: escutarei o que Deus, o Senhor, disser. E o que é que Deus está dizendo? Espera no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará. Aleluia! Glória a Deus! Bom dia para todos!